Muito bem, de volta com o Balcão do Boi. E quinta-feira é dia de falarmos de ovinocultura aqui no Balcão do Boi. E hoje você vai conhecer um trabalho que a Asmaco, a Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Ovinos, trazendo aí todo esse trabalho importante. Nós vamos até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falar com a Ana Cristina Andrade, ela que é médica veterinária e responsável técnica da entidade. Bom dia, Ana Cristina. Mato Grosso do Sul sempre com a característica muito importante de melhorar tudo o que faz em termos de pecuária. Tem um grande exemplo em bovinos que é o novilho precoce. Isso tem alguma ligação? Porque o trabalho que vocês estão desenvolvendo na ovinocultura visa melhorar e produzir carne de qualidade, né, Ana Cristina? Bom dia. Muito bom dia, Devanir. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando com vocês aqui. E realmente o novilho precoce é um exemplo que a gente admira, né? E essa competência toda na comercialização da carne do bovino de corte acaba inspirando a gente para fazer alguma coisa que também diferencia a carne ovina. Então, a gente quer uma remuneração melhor pelo animal, a gente está trabalhando para ter uma qualificação desse animal também, uma qualidade de carne, uma qualidade de idade de animal, né, para poder ser melhor remunerado. É uma ambição muito grande, mas é um objetivo que a gente gostaria muito de alcançar. Tá, para nós seguirmos esse bate-papo nosso e para que o telespectador, então, possa entender um pouco mais, eu gostaria, primeiramente, que você falasse um pouco da Asmaco, a Constituição, a visão, a missão que a associação possui. Então, a Asmaco é uma associação de produtores interessados em ovinos, né, tanto de corte quanto animais de pista. Então, são produtores que criam ovinos, né, aqui no estado, e ela tem como intenção promover a ovinocultura e trabalhar para a evolução e melhoria da ovinocultura de uma maneira geral, tanto aqui no nosso estado, quanto contribuir para a produção de carne para o Brasil. O Estado, os criadores, vocês, na sua visão profissional, vocês estão buscando ou entregando para o produtor o que ele tinha falta, que é a tecnologia, fazer com que ele crie com a condição de ter renda suficiente ou seja, promover a rentabilidade para o produtor? É exatamente essa linha de raciocínio, Ivanir. Quando a gente começa a ter o contato com a ovinocultura, a pessoa que não trabalha com isso, ou os produtores que têm ovinos na propriedade, mas simplesmente com a finalidade de atender o consumo da propriedade, ele não faz essas contas, né? Então, ele tem o ovino lá, usa para o consumo dos funcionários ou para festas, né? Mas não faz essa avaliação de renda. O que ele gasta com aquela atividade e o que ele pode tirar de lucratividade. Nós estamos num trabalho agora muito forte neste ano, fazendo avaliações de custo, com apoio do Senar. A gente conseguiu, via associação, um serviço que é o ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Então, os produtores da Asmaco estão recebendo acompanhamento mensal nas propriedades, fazendo avaliação de todos os custos, avaliação dos índices produtivos, para daí tirar um número de custo de produção e entregar para o produtor uma maneira dele viabilizar essa produção e fazer com que isso se torne uma fonte de renda forte dentro da propriedade. Nós temos produtores hoje com rentabilidade até acima do soja. Então, isso é uma coisa que nos anima muito. Tem produtor ainda com uma rentabilidade baixa ou até com algum prejuízo, mas porque não estava acompanhando. Então, a gente precisa criar uma maneira de gerenciamento para que esse produtor consiga fazer isso bem feito e não inicie na ovinocultura e daí 3, 4 anos saia do negócio. Então, a gente quer fortalecer esse produtor para que ele tenha tecnologia, tanto na parte veterinária, na parte de produção, quanto na parte administrativa. Existe uma palavra que nós temos pronunciado com muita frequência, que é a palavra planejamento. O produtor não pode se ater
ater a isso, ele não pode entrar no impulso porque o fulano faz, o ciclano faz e porque ele vai ter um pouquinho de ovinos lá. Ele precisa, primeiro, se ele quer ter renda, se ele quer mostrar funcionalidade, viabilidade do negócio, ele precisa fazer planejamento. Quais são os passos que você daria ou indicaria para o produtor que está pensando em investir na ovinocultura? Olha, Devanir, toda semana, pelo menos 2 ou 3 produtores visitam as propriedades aqui que a gente acompanha e sempre o produtor ele procura a receita, né? O que eu tenho que fazer para a ovinocultura dar certo? E essa receita, ela é muito flexível, extremamente flexível. Então, os passos, como você colocou, que são importantes. O primeiro passo é conhecer a propriedade onde ele está. O que ele tem de pastagem, como que é o regime de chuva, como que é a condição do ambiente dele, para ele poder começar a trabalhar. E a outra pergunta que sempre perguntam é assim, que raça que eu vou escolher? E a gente passa uma orientação técnica que eles até riem. A gente fala assim que o melhor jeito de começar é você comprar a ovelha do seu vizinho. Porque se a ovelha está ali, naquele ambiente que é comum ao seu, e ela está viva e está produzindo de alguma forma, é porque ela tem os mecanismos para sobreviver naquele ambiente. Então, a primeira coisa é conhecer a realidade da propriedade em que esse produtor está inserido, tentar iniciar com animais que já tem uma ambientação na proximidade dessa propriedade, seria já um bom começo. E se informar o máximo possível, visitar propriedades, conhecer sistemas de produção, fazer avaliação inicial de custos. A gente está muito acostumado a ver as pessoas que conhecem alguém que cria e vai, compra um lote, vou comprar um pouco, aí compra 300, 250 animais de uma vez, mistura animais de várias propriedades e aí com essa mistura acaba tendo problema. A ovinocultura ela pode ser muito rentável, mas a pessoa tem que ter um bom planejamento, fazer isso muito bem calçado, porque da mesma maneira que ele pode entrar rápido, ele também pode sair. Então, a gente tenta passar o máximo de informação para a pessoa, quando iniciar a produção, estar preparada para os percalços que vão acontecer, e vão acontecer percalços, isso é totalmente normal, mas ela ter alternativa técnica para sair daquilo ali e conseguir ter lucro na produção. Normalmente a gente ouve o produtor, primeira preocupação que ele tem, por quanto eu vou vender a minha carne, né? E aí ele toma umas atitudes assim, por exemplo, eu vou vender para o fulano ali de forma artesanal ou para quem faz um abate fora da indústria, porque eu quero ganhar um pouco mais. Esse também é um caminho errôneo, né, Ana Cristina? Esse é o nosso tiro no pé da ovinocultura. O que acontece? Mais de 80% dos abates, a gente tem acompanhado isso, eles não são feitos em plantas com inspeção. Se a gente pegar a avaliação de número de abates pelo CIF, de 2007 para cá, ela tem caído assim, de 300 e poucos mil a menos de 50 mil. Então, isso no Brasil todo. O que aconteceu? As plantas CIF, Inspeção Federal, a grande maioria dela migrou para abate de bovinos e fizeram a avaliação de que o custo daquela planta para abater ovinos era muito alto. Então, esse número, nas pesquisas, ele acaba aparecendo assim, olha, diminuiu os abates de ovino. E isso não é verdade. Os abates, eles migraram para plantas de inspeção estadual, municipal, ou então não estão sendo feitos em plantas com inspeção. Quando o produtor comercializa na porteira ou entregando, ele acaba ficando à mercê do outro produtor, do outro consumidor que está determinando o seu preço. E você não faz uma rede de comercialização sólida. E isso acontecia muito forte aqui no nosso estado. Hoje a gente conseguiu organizar o grupo de produtores e a gente tem abate focado principalmente em plantas de inspeção municipal e a gente também tem a dádiva aqui de ter um frigorífico com inspeção federal.
Então, a gente tem 2 locais de abates regulares, para poder organizar a cadeia e fazer também um levantamento, porque como que a gente vai trabalhar para incentivar a ovinocultura se a gente não tiver números oficiais? Como que a gente busca apoio das instituições de pesquisa se esse abate ele não existe, vamos dizer assim, né? Se ele não está registrado em nenhuma maneira oficial, ele não existe. Então, tudo isso atrapalha bastante a cadeia produtiva, acaba criando uma competição não necessária entre os criadores. Ah, não, eu vendo aqui, eu vendo melhor, eu vou ganhar mais. E o que a gente precisa trabalhar é para que a cadeia produtiva ganhe, né? E não cada produtor individualmente. Agora, como é que estão os números de consumo per capita da carne de cordeiro, Ana Cristina? Então, esse número ele chega a ser engraçado. Tem uma pesquisa da Embrapa que foi divulgada no começo do ano, em que apenas 12% da população já provaram a carne ovina. Então, o consumo ele é muito baixo, mas, ao mesmo tempo, é porque as pessoas não chegaram nem a experimentar. E vários lugares que a gente vai fazer palestra, apresentação, se você perguntar aí no seu grupo, aí no estúdio agora, ou um grupo de amigos, quantas pessoas já consumiram? Você vai ver que o número é baixo. Aí, se você faz uma outra pergunta, essas pessoas que consumiram, quantos compraram? Aí é mais engraçado ainda, porque a maioria não comprou. Ou ele ganhou, ou ele consumiu numa festa. Então, esse costume, ele precisa ser trabalhado, né? A gente precisa participar de eventos de divulgação da carne para poder apresentar essa carne, que é uma qualidade diferente, um teor de ácidos graxos, uma qualidade nutricional muito boa, né, um colesterol bom. Então, isso tudo é muito positivo, mas tem que ser trabalhado. Hoje, a gente importa muita carne ovina. Nós temos um rebanho em torno de 18 milhões de cabeças e a gente importa 5.500 mil toneladas de carne. Então, um rebanho relativamente grande e a gente não consegue produzir o que o nosso mercado consome. Então, tem mercado sem trabalhar a divulgação da carne. Você imagina se a gente começar a trabalhar a divulgação da carne e produzir ovinos com competência, né? Para você fazer o produtor ter rentabilidade. Senão ele começa a produzir também e para, né? Se nós falamos de aumentar o consumo per capita, eu não preciso falar nem de aumentar quilo, não. Se aumentar gramas. No montante dos nossos habitantes, eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos produzir muita carne, nós precisamos produzir muito ovinos. Bom, sim, com certeza. Seguindo o nosso raciocínio, nossa linha de trabalho, Ana Cristina, vocês aí em Mato Grosso do Sul estão sediados numa determinada região ou existe produtores já dentro da associação no estado todo? Como é que está distribuído isso aí no estado? Tem produtor no estado todo, Devanir. O estado é muito comum se criar ovinos aqui. Os nossos associados, a gente tem associado no Pantanal, tem associado aqui na Serra. A concentração dos abates é em Campo Grande, na capital. Mas a produção dos animais é feita no estado todo. No sul do estado, que faz divisa com São Paulo, grande parte dos produtores acaba vendendo esses animais vivos para abate em São Paulo. E aqui, na parte central do estado, né, e oeste, acaba vindo esses animais para abaterem ou aqui em Campo Grande, né, para serem terminados aqui e abatidos aqui, ou é mandado para fora do estado vivo ainda. Então, tem produtor no estado inteiro, está distribuído, não é um município só que cria, né? Só que as concentrações de abate por conta das plantas frigoríficas acabam ficando aqui em Campo Grande ou então são direcionadas para São Paulo. Em 2012, quando nós iniciamos esse trabalho de coordenação da cadeia na parte de comercialização, o grande volume ia para o Marfrig, em Promissão. É um frigorífico com CIF, e ele também passou por esse processo de mudança para parar de abater ovinos. Só que neste meio tempo, a Asmarco, junto com o Sistema FamaSul, Câmara Setorial de Ovinos, Ministério da Agricultura, IAGRO, Secretaria de Fazenda, nós juntamos várias instituições e criamos um sistema inédito no Brasil, que é a PDOA, que é a Propriedade de Descanso de Ovinos para Abate.
Então, nessa propriedade, a gente consegue fazer embarque coletivo dos animais para mandar para fora quando necessário. Esse foi um start para organizar a cadeia. Então, em 2012, a gente organizava para mandar animais para fora. Fomos começando a padronizar o tipo de animal. Então, peso ao abate, idade, né? Acabamento, melhorando a qualidade do animal que era oferecido para o abate. Isso acabou chamando a atenção do nosso mercado interno. Então, a gente começou em 2013 abatendo 400 animais, mandando um pouco para fora e um pouco abatido aqui dentro. Ano passado, nós fechamos com 1.460 através do grupo da associação, né? Sendo que mais de 90% abatido aqui dentro do município, para atender principalmente o mercado interno. E atente que a gente tem aqui uma planta de inspeção municipal e uma planta de inspeção federal. A de inspeção municipal só pode comercializar carne dentro do município de Campo Grande. Então, você imagina que aqui a gente, num grupo de produtores pequeno, abatendo 1.460 animais no ano passado, atendemos basicamente a população de Campo Grande. Então, você imagina o mercado disponível que a gente tem aí para poder atender. Agora, me fale um pouco da equipe técnica que a associação possui para o suporte a este quadro de associados. O que a gente busca, Devani? Fora as pessoas que estão dentro da associação, a gente busca parcerias. Então, a Asmaco, ela tem um convênio de cooperação com a Embrapa, que é um centro de pesquisa que a gente tem uma sede aqui em Campo Grande e que trabalha bastante com ovinos. Nesse termo de cooperação, a Embrapa faz uma transferência de tecnologia dos processos desenvolvidos dentro da entidade, então, capineiras, forragens, processo de controle de verminose, tudo isso a gente tem acesso aos produtores ali dentro com esse termo de cooperação. E nós temos uma aliança muito forte com a equipe do Senar, principalmente agora, iniciado neste ano com a parte do ATEG, que é essa assistência técnica gerencial. Então, através desse outro convênio, vamos dizer assim, os técnicos associados, os produtores associados estão recebendo assistência gratuita durante 2 anos. O projeto do Senar para o ano que vem é expandir bastante esse programa. Então, eles querem formar novos núcleos de produtores. Então, são grupos de 12 produtores por região para receber essa assistência técnica e, através daí, captar tanto informação de custo de produção, quanto oferecer ao produtor uma assistência completa. Aí entra assistência veterinária, agronômica, gerencial, para o produtor ter uma lucratividade dentro da produtividade da fazenda. E existe linhas de créditos para o fomento da ovinocultura no estado, Ana Cristina? Existem linhas de crédito nacionais. Então, só que o que acontece na questão da ovinocultura? A gente volta na falta de informação. Dentro dos sistemas bancários hoje, a ovinocultura é classificada como de alto risco. Você pegar os investimentos, investimento para ovinocultura, alto risco. Então, não é como no bovino, em que você vai fazer um financiamento e o próprio animal serve de garantia. Na ovinocultura, você acaba tendo que pegar garantias que não são da ovino. Então, imaginar, você precisa financiar uma linha de crédito para fazer alguma melhoria, benfeitoria na sua propriedade. O banco pode financiar através do FCO, o projeto Mais Carbono, várias linhas de projeto. Só que a garantia vai ser ou parte da propriedade, é uma garantia que não é apenas os animais envolvidos ali na ovinocultura, por causa desse risco. Nós precisamos mudar esse conceito do risco através de informação. E a informação a gente só consegue fazer tendo produtores alinhados e que fazem gestão nas propriedades, para a gente poder fornecer isso para órgãos oficiais, como o Senar, como a Embrapa, e mudar essa classificação de risco. A gente tem produtor dentro da associação com lucratividade bastante alta e isso precisa ser demonstrado. Por que fica essa classificação alta? Porque a gente não tem um mercado de abate oficial consolidado e forte. Então, você vê como que aquela pequena coisa lá, eu vou abater os animais só para atender os amigos, ela acaba minando
o sistema de produção. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, isso é mais consolidado, né? Já tem cooperativas muito fortes fazendo isso. E a gente precisa trabalhar isso dentro do Mato Grosso do Sul para fortalecer e a gente poder informar o sistema financeiro a real rentabilidade da ovinocultura e poder usufruir dessas linhas de crédito. Todo ano, no plano agrícola, sai lá o valor que está disponível para a ovinocultura. Mas na hora que a gente vai retirar esse valor, ele acaba pedindo garantias que não são da ovino, e sim da propriedade, da parte de bovino, casa, outros bens que não são inerentes àquela produção ali. Tá certo. Bom, Ana Cristina, nós queremos te agradecer, mas eu quero colocar para você que nós, através do Balcão do Boi, através do Canal Rural, nós estamos criando, então, já em funcionamento, já há algumas semanas, as quintas-feiras da ovinocultura. Nós temos um espaço, mas é um espaço técnico, uma conversa como essa que eu tive contigo hoje, através da Daiane, que é a zootecnista que hoje reside na Nova Zelândia, do André Camozato, do Gabriel, que são técnicos, falando tecnicamente da raça. Quer dizer, da ovinocultura. Ok? Então, nós estamos sempre à disposição, queremos contribuir, esse é o nosso compromisso e gostaria que vocês da associação, sempre que tiverem algo a acrescentar, a contribuir com a nossa produção e com a ovinocultura nacional, nós estamos de portas abertas. Muito obrigado por você despender o seu precioso tempo em nos atender e para nós uma honra ter as suas explanações e transmita a toda a associação e ao seu grupo de produtores a nossa grata satisfação. Estamos prontos a atendê-los. Muito obrigada, viu, Devaneiro? Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar os produtores aqui do estado que este ano a gente vai fazer agora no mês de novembro e dezembro, uma nova rodada de capacitação para ovinocultores. Então, são cursos básicos que a gente vai oferecer. Na sexta-feira, amanhã, começa o primeiro módulo, o módulo 1, que é um módulo de sistemas de produção. Então, vão ter palestras sobre cuidados com recém-nascido e vai ser apresentado amanhã os dados iniciais desse primeiro ano de coleta de informação do sistema ATEC. Então, eu convido a todos que estiverem aqui na proximidade para participarem. Quem quiser participar desse primeiro módulo pode entrar em contato comigo através do celular, 67-9985-2318, WhatsApp ou ligação, para a gente fazer a reserva da vaga. Dia 23 tem o segundo módulo, que vai ser na Embrapa, gado de corte, e dia 7 de dezembro e 14 de dezembro, os dois últimos módulos que vão ser feitos em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, eu convido a todos que tiverem disponibilidade de participar desses cursos de formação, que o conhecimento é o que vai fazer a diferença para você permanecer na ovinocultura. Tá certo. Tá bom, pessoal que não conseguiu anotar o telefone da Ana Cristina, pode enviar um WhatsApp também para o Balcão do Boi que nós retransmitimos, tá bom? Muito obrigado, sucesso aí, bons negócios. Muito obrigada, Devaneiro, sucesso para vocês também. Até mais, obrigado. Falei com a Ana Cristina, médica veterinária da Associação Sul-Mato-Grossense de Ovinocultura, ASMACO. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós vamos receber a Patrícia Opic, coordenadora do Núcleo Equestre aqui do Canal Rural. Vai falar sobre o quarto de milho e vai ter um convidado muito especial, que é o Jonatas Dantas. Não saia daí, rapidinho estaremos de volta.